Deus está presente neste momento, onde a palavra de Deus nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E Deus está presente, como diz o cântico, pronto para nos ajudar. Deus está presente para nos perdoar, para levar nossos fardos, para nos abençoar. Vamos orar nessa hora. Pai, nós sabemos que a sua presença se faz neste momento, em nosso meio, porque a tua palavra nos garante isso, que quando nos reunimos em teu nome, nós nos tornamos a igreja, o corpo de Cristo, e o Senhor se manifesta no meio do seu povo. E queremos agora pedir, Senhor, que a tua presença entre nós neste culto faça a diferença na vida de todos que estão participando e aqueles que futuramente estarão ouvindo. Que o teu Espírito esteja agindo através de cada ato deste momento, Senhor. Que tudo o que realizarmos agora chegue à tua presença como aroma suave, como oferta de gratidão, de louvor, de reconhecimento de que nós, sem o Senhor, nada somos, sem o Senhor, nada podemos obter. O Senhor é a nossa razão de viver, o Senhor é que dá sentido e propósito às nossas vidas, o Senhor é que nos traz esperança e nos renova, ajudando-nos, ó Deus, a enfrentarmos as adversidades do tempo presente. Faça-se presente agora de uma forma especial no coração do teu servo, da tua serva, no seu lar agora onde eles estão. Que nós possamos, ó Deus, reverentemente, nos colocarmos agora diante do Senhor para adorá-lo, porque somente tu és digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Entregamos esse culto nas tuas mãos e cada ato do mesmo, e que o Senhor esteja usando cada um para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto, louvando ao Senhor agora com mais um hino. Louvemos ao Senhor.
que Jesus, porém do seu sangue, por nós derramou, herança nos céus com os santos, em luz comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos exultar e glorificar o nome do Senhor. Leitura bíblica agora no Salmo 142. Vamos acompanhar a leitura desse texto das Sagradas Escrituras, todo o Salmo. Clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor. Derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Onde quer que eu vá, prepararam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então, clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, és tudo que desejo nesta vida. Ouve meu clamor, pois estou fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Amém? O salmista também passa por aflições. Lutas e aflições fazem parte da nossa vida. Mas como salmista, nós podemos confiar que nós temos um Deus que nos acolhe, que nos ouve, que intercede por nós, que cuida de nós. Mesmo que a gente não veja fisicamente, mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Porque a palavra de Deus nos garante isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nós não sabemos de quase nada. Nós somos muito pequenos e ignorantes. Mas Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. E mesmo que nós não estejamos entendendo o porquê de algumas circunstâncias desagradáveis ou desfavoráveis, nós temos um Deus que sabe e que tem propósito. Por isso eu quero convidá-lo agora a apresentar diante de Deus a sua vida, os seus problemas, as suas lutas, suas aflições, que você possa confessar o teu pecado, que você possa confiar no Senhor, que você possa fazer do Senhor o seu refúgio, o seu socorro presente nesta hora. Vamos ter um tempo de intercessão, de oração silenciosa, e depois de alguns instantes, orando silenciosamente, a Roseli vai quebrar o silêncio numa oração audível, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Oremos ao Senhor nesse instante.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em que podemos estar em comunhão contigo e com nossos irmãos, ó Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado por essa vivência, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nesse momento especial, quero pedir que o Senhor sonde os nossos corações, ó Pai, e veja se há algum caminho mau. E que o Senhor possa nos colocar nos seus caminhos, Senhor, e perdoar os nossos pecados, ó Pai. Peço que o Senhor nos ensine, Senhor, a ser pessoas melhores, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a andar nos teus caminhos e fazer o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Agradecer por todos os livramentos. Agradecer por tudo que o Senhor tem nos guiado e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Com os nossos pecados confessados e perdoados, vamos ainda continuar louvando ao Senhor nesta hora. Cânticos de adoração ao Senhor. Thank
Nós, como igreja, devemos o tempo todo exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos trouxe para o seu reino, onde nós somos tratados como filhos amados do Pai. Amém? Então, glória a Deus por isso, exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. Que o louvor do Senhor, como diz o salmista, esteja o tempo todo nos teus lábios. Vamos agora ouvir o vídeo da Masde. E se você ainda não teve a oportunidade de trazer seu quilo, sua contribuição, então procure algum irmão da Masde. Mas também, se você estiver precisando de alguma ajuda, também procure a Masde para que a gente possa assisti-lo na sua necessidade. Que não haja falta na casa de nenhum dos membros da nossa igreja. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Bendirei o Senhor em todo o seu tempo e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Nós agradecemos aos irmãos, aqueles que tiveram suas mãos generosas e fizeram essas doações. Também agradecemos a participação da Masde, que se dispõe a sair do seu lar para vir aqui conseguir essas cestas para suprir as necessidades de muitos irmãos que estão precisando. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus.
Presbiteria Independente de Viliara agradece a todos vocês. Obrigado. Amém, amados, né? A MASD tem feito um trabalho extraordinário de estimular a igreja, desafiar a igreja, e os irmãos têm respondido também de forma extraordinária, se disponibilizando, separando um pouquinho daquilo que tem, trazendo um pouquinho de cada um de nós, dá para fazer uma soma grande. E eu quero lembrá-los também que você não deve trazer só alimento. Se você tem alguma roupa boa que está encostada aí no seu armário, que você percebe que ela não está sendo usada, pelo contrário, ela está atrapalhando, ela está ocupando espaço. Nós, como cristãos, temos que ter essa mente. Existem pessoas precisando. Então, separa aí uma boa roupa. Não, já falei isso para vocês em outras oportunidades. Não roupa velha. Roupa velha você joga fora. Mas roupa que é boa, roupa que está em perfeito estado, mas você, por alguma razão, não a utiliza mais. Separa, faça hoje. Vou dar um desafio para você. Essa semana você abrir suas gavetas, seus armários e fazer uma faxina. Fala, em nome de Jesus, vou mandar umas roupas embora aqui. E você vai separar aquelas boas roupas, lavadas, passadas, e se não tá, lava, passa, coloca num cestinho e leva lá para a igreja, para que a gente possa assistir aqueles que são menos favorecidos. Amém? Então fica aí o desafio para todos nós. Uma outra questão, queremos louvar a Deus pela fidelidade que você tem demonstrado financeiramente. A igreja depende da sua oferta, do seu dízimo, da sua contribuição. A sua fidelidade permite que nós tenhamos uma estrutura funcional. Não pense que a sua oferta é irrelevante, ela é imprescindível. Então, se cada um de nós, na visão que Deus colocou, no desejo que Deus colocou no nosso coração, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, diz a palavra de Deus. Porque Deus ama quem dá com alegria. Que nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que mensalmente tem separado o seu dízimo, tem separado a sua oferta, para que esse dinheiro possa suprir as necessidades da nossa igreja local e também de outros locais, porque a gente também, através dessa oferta, abençoamos outras pessoas. Então, não deixe de contribuir, não perca essa oportunidade de servir a Deus também através dos seus rendimentos financeiros. E nós louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos. E se você, de novo, se você está passando alguma necessidade financeira, fale conosco e a gente vai estudar seu caso e entrar com ajuda que se fizer necessária. Amém? Vamos orar agora. Eu quero estar orando, agradecendo a Deus pelos irmãos que gentilmente têm sustentado a igreja materialmente, financeiramente, espiritualmente. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela nossa IPI de Viliara, por cada membro, Senhor, pela fidelidade dos teus filhos em sustentar essa obra, pela visão que eles têm da importância de contribuírem, Senhor, com alimentos, com roupas e também com seus dízimos, com seus rendimentos financeiros. Abençoa o lar de cada um desses irmãos, Senhor. Que esses que têm sido fiéis possam receber em abundância, porque a tua palavra nos diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E que eles possam, Senhor, colher muito mais do que estão dando. E se há irmãos entre nós que, por N razões, não têm tido a oportunidade e o privilégio de contribuir, que o Senhor os visite. Se for por uma questão financeira, que o Senhor abençoe o lar do teu servo, da tua serva, que haja abundância na mesa do teu servo e da tua serva, para que ele possa também compartilhar e dividir com outros. Supra as necessidades daqueles que estão carentes, daqueles que estão necessitados, ó Deus. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmão da nossa igreja. E neste momento também quero interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por angústias e aflições, por aqueles que estão enfrentando lutas em seus lares, que a tua boa mão os visite agora, Senhor.
Que a tua mão de poder, de libertação, de cura, de restauração se faça presente agora na vida do teu servo e da tua serva, Senhor. Que o Senhor esteja entrando com providências, que o Senhor esteja dando sabedoria e direção, que novas oportunidades sejam apresentadas, Senhor, que novas oportunidades surjam essa semana na vida do teu servo e da tua serva. Tira ele ou ela, Senhor, dessa angústia, dessa aflição. Apresente uma solução, Senhor. Dê paz ao coração dos teus filhos, ó Pai. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar através desse culto, abençoe a palavra que será ministrada pelo reverendo Paulo, que o teu Espírito use o teu servo para edificar a tua igreja aqui reunida. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora os nossos pequenos, né? Os vídeos, os testemunhos que eles dão. Vamos então passar então para esse momento do nosso culto de ouvir os nossas queridas crianças nos dando versículos. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo sobre o meu respeito. Salmos, capítulo 139, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Eu posso todas as coisas. Em Cristo me fortalece. Filipenses 4, 13. Muito bom, muito bom. Tivemos poucas crianças hoje, mas tá bom. Mamães e papais, não deixa de gravar aí para os seus filhos, estimule eles e mande para a gente, para que a gente possa abrilhantar o nosso culto. Vamos agora, nos preparando para a mensagem, louvar ao Senhor com o hino do nosso CTP 143, Confiança. E a seguir a palavra está com o reverendo, que estará nos conduzindo na explanação. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque
Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E eu estou bem certo de que é poderoso para fazer todas as coisas. Todas as coisas pela minha vida, pela sua vida. Basta estarmos na presença dele. Graça e paz, meus irmãos. Antes de iniciarmos a nossa mensagem. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar do seu amor, louvar o teu santo nome e mais do que isso, ó Pai, ouvirmos a tua palavra. Neste momento, ao Senhor, pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos, ó Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, fale comigo, ó Pai, fale com meu irmão, com a minha irmã, e que nós possamos, ó Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, guardar em nossos corações e viver aquilo que o Senhor nos traz nessa noite. Obrigado, ó Pai, por tudo. Fica conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura do texto que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos de 3 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas próprias e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Que essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha o que nós temos, olha que palavra preciosa nós temos nesse texto. E nós vamos falar hoje, o tema da nossa mensagem hoje é os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Tá? Os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Essa passagem ela traz de forma muito clara para a gente quais são os frutos que nós devemos apresentar ao longo das nossas vidas quando nós temos o Espírito Santo orientando as nossas vidas, quando nós estamos na presença do Senhor. E essa passagem ela traz também alguns aspectos muito importantes para a nossa vida cristã. Nós temos falado nas últimas semanas, tivemos estudo a respeito do fruto do Espírito, falamos a respeito de outras características. Hoje pela manhã na escola dominical falamos a respeito de perdão, a capacidade de perdoar, né? Então, nós temos tratado de diversos aspectos e eu quero trazer agora também um pouco mais a respeito desses frutos
que a nossa vida, quando orientada pelo Espírito Santo, ela produz. E o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: o poder de Deus é quem dá todas as coisas que nós precisamos. E também o poder de Deus é que nos leva a uma vida de piedade. Isso é muito importante porque nós temos sempre aquele conflito de saber o que nós fazemos ou não, a questão das obras. É algo que chama muita atenção e gera muitas dúvidas. E é importante ficar muito claro, falamos com frequência, mas nunca é demais repetir. Todas as coisas que nós precisamos para as nossas vidas e para que as nossas vidas produzam os frutos que a palavra de Deus nos fala, vem a partir do poder de Deus. Somente pelo poder de Deus é que nós podemos ser conduzidos e chegar a uma vida de piedade. E, sendo assim, somente o que vem de Deus pode, de fato, nos levar, nos conduzir para a vida. Isso é muito importante porque muitas vezes nós somos enganados pelo mundo, ou o mundo de alguma forma tenta nos enganar, tenta nos atacar, oferecendo oportunidades e trazendo caminhos e facilidades que muitas vezes nos enganam. Pensamos que estamos trilhando caminhos de vida quando não. Estamos sendo enganados. Somente o que vem de Deus é que pode nos conduzir à vida. Nós somos atacados todo o tempo por informações de caminhos, nós somos atacados por ofertas, privilégios, isso, aquilo, um monte de coisa. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos porque todos esses caminhos são, na verdade, caminho de morte. O mundo não pode oferecer para ninguém caminhos que levem verdadeiramente à vida. O mundo não pode oferecer. E nós temos que estar muito atentos. Por que nós temos que estar muito atentos? Pelo que a palavra nos diz. Somente o poder de Deus é que nos leva à vida. Qualquer outra coisa, qualquer outra oferta, qualquer outro caminho, qualquer outra situação nos leva à morte e não à vida. As pequenas distorções que nos são apresentadas no conhecimento de Cristo podem não nos levar à morte imediata, mas pode nos levar à cegueira. Preste atenção, a importância que tem nós conhecermos verdadeiramente Cristo. Olha a importância que tem nós buscarmos dia após dia conhecer mais e mais do Senhor. Muitas vezes nós recebemos informações e não conferimos, ou escutamos algumas mensagens e tomamos aquilo como verdade, sem ir recorrer à Bíblia, sem recorrer à fonte, sem recorrer ao poder de Deus, sem recorrer à sabedoria do Espírito Santo de Deus, e somos enganados. Somos enganados. E o que mais tem hoje é gente distorcendo a Bíblia. O que mais tem hoje é gente distorcendo as palavras de Jesus. O que mais tem é gente distorcendo o que nós temos aprendido e o que nós temos registrado na Bíblia. Nós temos um encontro com os jovens, nós realizamos todas as semanas. Agora mudamos para as terças-feiras, mas eram as quintas. E semana após semana, nós trazemos temas dessa natureza. Os caminhos que o mundo oferece. E o que a palavra de Deus diz. Nós trazemos o que tem pessoas falando a respeito da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus realmente diz. Texto fora de contexto. Se eu falar para os irmãos assim, irmãos, 3 minutos para vocês entrar no YouTube aí e encontrar uma palavra distorcida. 3 minutos dá tempo de sobra para vocês encontrarem mensagens distorcidas. Palavras fora do contexto, palavras usadas para levar, induzir as pessoas a entenderem o restante da Bíblia de outra forma. Mas quem conhece a Bíblia, quem busca conhecer a palavra do Senhor, quem busca a experiência do Espírito Santo de Deus, quem busca sabedoria, não é enganado. E nós temos que estar atentos, porque as pequenas distorções, por mínima que seja, elas podem nos levar à morte.
Outro erro comum que as pessoas pensam nesse aspecto é imaginar que a morte é instantânea, é imediata. Não, se eu falar alguma coisa errada, vou morrer aqui agora, vai cair um raio na minha cabeça. E as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. E às vezes essas pequenas distorções, elas vão nos levando à cegueira, que é outra coisa que o texto, outro aspecto que o texto que nós lemos, ele nos traz. A palavra diz que alguns, quando chegam nessa situação, eles ficam cegos. E eles não enxergam nada do que está à frente, só enxerga quando está bem na frente, assim. Sabe? A cegueira. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para meditarmos nessa noite. O perigo de ser cego. Ter a visão limitada nos impede de enxergar o caminho que nós estamos trilhando. E quando nós não enxergamos o caminho que nós estamos caminhando, nós ficamos suscetíveis a cair em buracos. Nós podemos cair em buraco a qualquer tempo. Nós podemos tropeçar. Nós podemos ser enganados por falsos mestres. Olha o perigo da cegueira quando falamos da nossa vida espiritual. Como que é quando você acorda de madrugada, assim, de noite, com aquela sede, precisa pegar um copo d'água, tá tudo escuro na casa. Você se arrisca ou você acende o mínimo das luzes no caminho? Pelo menos um pouquinho para enxergar. Muitas vezes, quando a gente não acende tudo, enxerga só aquele caminhozinho, só o mínimo necessário, às vezes a gente ainda tropeça dentro de casa. Nós conhecemos o caminho. Não é verdade? Imagina quando a gente está falando da nossa vida espiritual, que não são esses olhos aqui que veem. Se não estivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, se não estivermos buscando, meditando, a chance de cair num buraco, de tropeçar, a chance de ser enganado por falsos mestres, isso é uma coisa mais fácil de acontecer do que vocês imaginam, meus irmãos. A chance disso acontecer é muito grande. E a gente sabe que quando nós somos enganados e somos tirados do caminho, sabemos que somente um caminho conduz à vida eterna. Qualquer outro leva à morte. Outro perigo de ser cego é que a superficialidade no conhecimento que nós temos de Cristo, a superficialidade, o raso, conhecemos o mínimo necessário, ou o que nós entendemos ser o mínimo necessário, pode nos afastar dele. E a consequência é a mesma, nos leva à morte. Conhecer muito pouco faz com que a gente cometa erros. Conhecer profundamente a Cristo é o que nos garante que estamos seguindo o caminho correto. Conhecer profundamente a Cristo, intimamente o Senhor, é que vai nos garantir que tenhamos uma vida e uma caminhada de qualidade. A palavra diz, irmãos, que o caminho é estreito. O caminho que leva à vida, ele é estreito, ele é difícil. Não vai mudar. Conhecendo intimamente a Cristo, nós vamos sentir a dificuldade desse caminho. Mas é melhor conhecer intimamente a Jesus, sentir a dificuldade do caminho estreito, do que andar pelos caminhos largos que nos levam à morte. Conhecer a Cristo superficialmente pode nos levar à morte. Não somente à morte de corpo. Porque nesse caso, conhecer pouco a Cristo vai nos colocar em cada situação nessa vida, nesse mundo, que a morte carnal, ela é uma certeza. Temos já a certeza da morte, em algum momento ela vai acontecer. Longe de Jesus, nós podemos acelerar isso. Mas pior do que a morte do corpo é a morte da nossa alma. A superficialidade no conhecimento de Cristo esfria a nossa fé. Conhecer pouco a Jesus faz com que a nossa fé diminua. Nós começamos a ser bombardeados pelas informações que o mundo nos dá e nós começamos, às vezes até inconscientemente, a questionar a nossa fé.
a questionar o poder de Deus, a questionar o quanto ele age, como ele age. Esse hino que cantamos há pouco, ele fala muito bem, eu não sei como age o Espírito de Deus, eu não sei como que ele faz, eu não sei como que ele me atraiu, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Qual que é o nosso tesouro, se não a vida eterna? Qual que é o nosso tesouro, se não estar vivo ao lado de Cristo no grande dia e a partir dali? Conhecer superficialmente a Cristo esfria a nossa fé. E a nossa fé é um elemento fundamental na nossa vida cristã. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A partir do momento que nós conhecemos pouco a Cristo, a nossa fé esfria, nós paramos de ter a convicção naquilo que nós não estamos vendo. Nós deixamos de viver pelo Espírito e pela fé e passamos a viver unicamente pela carne. Passamos a viver unicamente pelo que os nossos olhos enxergam. E esse é um risco muito grande. Por isso nós temos que, a cada dia, buscar conhecer mais a Cristo. E por onde é que a gente conhece a Cristo? Por onde que a gente conhece? Se não é por aqui. A Bíblia nos traz essa possibilidade de conhecer. E através do que nós conhecemos pela Bíblia, nós temos a possibilidade de experimentar um relacionamento com Cristo. Experimentar as nossas experiências, aquela experiência única que você e Deus só é que viveram. Aquela experiência em que o Senhor ele coloca as suas mãos e você tem a capacidade de olhar e ver que foi a mão dele que entrou naquela situação difícil. Somente conhecendo profundamente a Cristo, somente aprofundando as nossas experiências com Ele, é que nós podemos entender isso. Terceiro ponto é que nós precisamos, e aí nós falamos diretamente, sobre os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a lista desses frutos lá nos versículos de 5 a 7 desse texto que nós lemos. E a primeira coisa que está lá é a virtude. Nós precisamos ter virtude. E o que é a virtude? A virtude é uma inclinação para fazer o bem, força de caráter, capacidade de fazer algo com grande eficiência. Isso é virtude. Olha só, inclinação para o bem. O versículo diz assim: por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Então pega a fé e acrescenta junto com essa fé que você tem, virtude, que é essa inclinação para fazer o bem. A virtude, o conhecimento. O que é o conhecimento? O ato de conhecer por meio da razão e ou experiência. O ato de conhecer, seja por experiência própria, porque eu vivi, eu sei, seja porque eu tenho conhecimento teórico. Então você pega a sua fé, acrescenta virtude. Aí você pega a virtude, acrescenta conhecimento. Acrescenta conhecimento. Conhecimento no quê? Em tudo, mas especialmente na palavra de Deus. Versículo 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Não preciso falar de domínio próprio, né, irmãos? Autocontrole. Pega a sua fé, somada com a virtude, com o conhecimento, e coloca domínio próprio. Vai somando. Esses são os frutos, tá bom? Ao domínio próprio, a perseverança. Depois que você tem todo esse bolo de coisas, coloca ali perseverança também. Uma persistência bastante forte, uma constância, uma firmeza. Sabe, o não desistir, perseverar, continuar, independente da situação.
Ainda no versículo 6, a perseverança, a piedade. Então, soma a essa perseverança, piedade. O que é a piedade? É a compaixão. Por quem? Pelo próximo. Quem que é o próximo? Só o próximo? O próximo? Só minha família, só meus filhos, só minha esposa? Não, ao próximo. Todos. A palavra diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos que Jesus deixou para a gente. Não é verdade? Então, piedade. Versículo 7. A piedade, a fraternidade. Junta na piedade a fraternidade, que é solidariedade, convivência, união, como entre irmãos. A fraternidade é como nós nos tratamos na igreja. Tratamos todos como irmãos, mesmo não tendo o mesmo sangue. Já falamos isso em outra mensagem. O sangue que nos liga, que nos torna família, é o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. Por este sangue, nós todos somos família, somos todos irmãos. E a palavra diz aqui, pega a piedade e soma também a fraternidade. E por último, a fraternidade, você junta o amor. Esses são os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Estes são os frutos. Quando nós temos esses atributos, não somos inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento de Jesus. Se nós conhecemos a Jesus plenamente, e quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós vamos ter esses atributos. A fé, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O segredo, meus irmãos, para tudo isso é conhecer Jesus. Pronto, falei, já não é mais segredo, não é verdade? É só a gente procurar viver isso. E o quarto e último ponto é que nós temos que procurar sempre confirmar a nossa vocação e eleição. Isso está também no texto que nós lemos. Nós temos sempre que confirmar a nossa vocação e eleição. Buscar a confirmação significa aprofundar em conhecimento, como foi dito. Veja que não temos elementos novos até aqui. Nós temos que procurar conhecer, nós temos que procurar aprofundar o conhecimento para confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Quando nós buscamos conhecer ao Senhor, nós nos aproximamos mais dele. Nós estabelecemos contato, estabelecemos relacionamento. Eu, na terça-feira, no encontro de jovens, nós estávamos falando a respeito de experiência com Deus. E eu falei que nada substitui a nossa experiência com Deus. Nada substitui. Ainda falei, levantei até alguns debates sobre isso, né, falando que nenhuma teologia supera a nossa experiência com Deus. E depois de ter sido questionado por alguns jovens ali na conversa, eu mantive essa minha posição, mas eu disse mais. A nossa experiência com Deus não é somente quando Deus vem até nós de alguma forma, mas também é no nosso dia a dia, quando nós vamos até Deus, quando nós buscamos, quando nós recorremos a Deus. Isso faz parte da nossa experiência com Deus. A nossa experiência não é só receber, mas é também dar, oferecer. E o que nós podemos oferecer para Deus? Somente nossos louvores, somente nossa adoração. Pedimos, oramos, pedindo. Nós temos oferecido a Deus a nossa adoração, o nosso louvor. A experiência nossa com Deus, ela é composta de 2 vias, 2 caminhos. É o que Deus traz para a gente, mas é também o que nós vamos até Ele. Porque não temos nada para oferecer para Ele. Mas nós
O ato de ir até Deus faz parte da nossa experiência com Ele. Nós só vivemos perto de Cristo quando nós o buscamos. Nós só vivemos próximo a Ele quando nós permitimos. Então, só vivendo perto de Cristo é que nós podemos conhecer a Ele. Não adianta querer conhecer a Cristo sem querer se aproximar dele. Fazer a leitura da Bíblia, como você lê qualquer outro livro, como você lê um jornal, como você lê um romance, não vai te aproximar dele. Se você não estiver ali disposto verdadeiramente a conhecer, a se aproximar, a conhecer, você não vai conhecer. Quando nós estamos perto de Cristo e da sua luz, nós jamais tropeçaremos. O caminho é difícil, é apertado, é estreito. Mas a luz de Cristo, ela é o suficiente para que esse caminho, ele, apesar das dificuldades dele, não traga tropeço para as nossas vidas. Meus irmãos, que nós possamos estar cada dia mais e mais próximos de Cristo e que os frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus possam ser abundantes nas nossas vidas. Que a luz de Cristo ilumine os nossos passos, para que nós não ficamos nunca perdidos no caminho, nunca cegos na escuridão. A luz dele brilha e deve brilhar cada dia mais forte nas nossas vidas e a ponto de que nós possamos caminhar por esse caminho, ainda que estreito, ainda que difícil, mas caminhar sem tropeços. E que o nosso caminho seja sempre Jesus. Nele nós encontramos vida eterna e paz. Paz que excede todo entendimento humano. Que Deus abençoe a sua vida. Que nós todos tenhamos uma semana cheia de vitórias na presença de Cristo. Vamos ouvir mais um louvor agora e depois nós faremos a oração final e impetraremos a bênção. Vamos louvar ao Senhor. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Amém. Você está pronto para sempre seguir Jesus? Você está pronto para sempre andar no seu caminho, aonde quer que você vá? Você está pronto para viver uma vida de intimidade com Cristo?
nós só temos a ganhar. Nós teremos um caminho claro, iluminado, nós teremos força, teremos ajuda. E no final desse caminho, no final dessa jornada, nós teremos a vida eterna. Só Cristo pode nos conduzir para a vida eterna. Qualquer outro caminho nos levará à morte. Eu estou pronto. E eu tenho buscado viver a cada dia mais e mais próximo, mais e mais intimamente com o Senhor. Faça isso você também. Faça isso você também. E você verá uma vida repleta dos frutos de uma vida que ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para clamar pela Tua misericórdia. Nos colocamos, ó Pai, na Tua presença para pedir ao Senhor que pela Sua misericórdia e pelo Seu poder, que é suficiente para nos dar tudo o que precisamos, que o Senhor nos dê fé. Que nós tenhamos, ó Pai, nessa noite a nossa fé aumentada e que através da fé nós possamos acrescentar ao Senhor as outras características, os outros elementos ao Senhor, que a vida de alguém que é direcionada, que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus produz ao Senhor. Que todos esses frutos, ó Pai, que a Tua palavra nos trouxe nessa noite, que nós falamos a respeito, que sejam realidade nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Senhor, a cada dia conhecer mais e mais a Ti. Que nós possamos ter uma vida de intimidade com Jesus. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente ter os nossos corações abertos e próximos de Ti, para que nós possamos Te conhecer melhor a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que é difícil. Sabemos, ó Pai, que diversos caminhos têm se apresentado nas nossas vidas, tentando nos tirar, ó Senhor, do Seu caminho, tentando nos tirar, ó Pai, da Tua luz. Ajuda o Teu povo, fortalece, segura-nos, ó Pai, pelas mãos e nos conduz, ó Pai, pelos caminhos corretos, que são os caminhos do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, essa semana que está se iniciando, que nós possamos, ó Pai, viver na Tua presença, que nós possamos ter as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Coloca as Suas mãos na vida daqueles nossos irmãos, ó Pai, que estão atravessando algum problema de saúde, irmãos que estão procurando emprego, que estão, ó Senhor, necessitando, ó Pai, de apoio. Que o Senhor possa abençoar e que essa semana seja uma semana de vitória para cada um de nós. Que a Sua presença, Pai, esteja conosco todo o tempo e que nós possamos olhar, sentir e reconhecer as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, fica com o Teu povo, nos abençoe, nos guarde. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a presença, o direcionamento do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, permanecendo desde agora e para todo sempre. Amém.